e eu fui buscar a informação, ela é verdadeira, procede, né? Está no nosso site, né? Assinado pelo De Laurentiis, perfeito, é isso mesmo. A Leila Pereira abriu o cofre, oferece... Ele vai ganhar um salário semelhante ao do Dudu, que é o maior salário do Palmeiras. Dizem que é o maior salário do futebol brasileiro, mas isso eu não tenho certeza. Mas que o Dudu dizem que é o maior salário do futebol brasileiro. Mas esse salário do Flamengo, é menor, mas aí entra essa luva aí que o Zinho tá dizendo, que você dilui. Pode chegar. Galera, em tentativa desesperada, o Palmeiras faz de tudo pra tirar o Bruno Henrique do Flamengo. A gente já trouxe aqui que o BH disse não ao Palmeiras, mas o Palmeiras continua na empreitada pelo Bruno Henrique, tem nova proposta. Vamos conferir aí o debate, as informações que os companheiros vão trazer, então assiste até o final pra você ficar por dentro de tudo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, botão logo aqui embaixo, clica, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, tem muita informação, muito debate. BH vai ficar, BH não vai ficar. Que história é essa, Pedrão? 4 anos de contrato, o Flamengo já tava começando a ceder pra dar 3, Palmeiras agora vai dar 4 anos. Como é que tá isso, Pedrão? Confira até o final pra você ficar por dentro de tudo e vambora pro vídeo, meu querido. Vamos falar de Bruno Henrique. O Mauro Naves aqui no break agora se expressou bem, falou uma coisa que é muito certa. O Bruno Henrique pode ser o principal troféu conquistado por Flamengo, que seria a permanência dele no Rio de Janeiro, ou pelo Palmeiras. É bem por aí mesmo. E hoje, novidades no que diz respeito à proposta palmeirense para o Bruno Henrique. Novidades no tempo de contrato. Já eram 3, foram para 4, segundo matéria que a gente há pouco colocou no ar no espn.com.br e assinada pelo Francisco De Laurentiis. 4 anos de contrato com um jogador que vai fazer em breve 33 anos. Dezembro. Em dezembro, né? Quer dizer, ele encerraria essa possível passagem pelo Palmeiras com 37 anos. E mais um pouquinho de capilé, Oswaldo Pascoal. Já eram 2 milhões de reais de salário. A proposta atual fala entre 2.300 e 2.400. Também não sei se acima de 2 isso faz tanta diferença. Deve fazer, Mauro. Zinho, Pascoal... Eu vou me recorrer ao Zinho, porque essa informação do Bruno Henrique já tem quase um mês que a gente tem deu. todo dia insistido aqui. Tem Só quase testemunha. Quase um mês que o nosso Tetra e eu estamos aqui falando todos os dias a respeito disso. Mas como eu acho que notícia não tem dono, depois que você dá notícia, o pessoal, cada um encaminha uma situação, cada um fala uma coisa. E as situações às vezes vão mudando também de curso, né? Elas vão mudando. Mas o Palmeiras se interessa pelo Bruno Henrique nesses últimos 30 dias, né? A gente passou essa informação aqui. Começou com uma proposta de 2 mais 1, eram 2 anos mais 1. E o valor era em torno de 1.800 por mês. O Palmeiras, na antepenúltima reunião, passou para 3 anos de contrato, 3 anos diretos, e aumentou para 2 milhões o salário, entre luvas e salário. Não é só o salário, é luva com salário, uma composição. Essa informação nova, aí eu faço questão que o Zinho participe conosco, porque ele teve contato com uma pessoa importante que pode esclarecer, esse contato pode esclarecer ainda melhor essa situação. Por isso eu gosto sempre que o Zinho participe conosco para dar uma outra ilustração a respeito disso. Diga lá, Zinho, como é que você conversou, o que o pessoal falou com você, essa pessoa com quem você acabou mantendo contato? Então, Pascoal, obrigado aí pela sua menção, né? E é bem isso que você falou mesmo, né? Há muito tempo você vem falando isso aqui no programa, eu também sou testemunha, e a informação do nosso querido De Laurentiis é perfeita, ele matou a charada, é isso mesmo. A última informação que eu tenho é essa, a Leila Pereira, né, sabendo que o Flamengo aceitou aumentar o tempo de contrato, porque a verdade lá no início, né, como você mesmo colocou aí,
o Flamengo lutava muito em permanecer naquela coisa de 1 ano de contrato, que isso acabou a reunião, o Bruno Henrique com o seu staff, ou quem estava presente, né? O Bruno Henrique não estava presente na reunião, acabou saindo e não teve uma sequência. É uma história que vem lá de trás, ainda o Bruno Henrique lesionado, o staff do Bruno Henrique procura o Flamengo, diz do interesse da permanência, explica a situação dos 6 meses, que a gente sabe, né? O fã de esporte também, ou quem não sabe, o atleta, quando faltam 6 meses para terminar o contrato, ele está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. O staff do Bruno Henrique procurou o Flamengo para que resolvesse isso antes de chegar nesse momento, para evitar o que está acontecendo. Porque é claro que é um jogador cobiçado por vários clubes. E outra, hein? Tem outros clubes que também já buscaram uma sondagem, uma tentativa de conversa, que o staff do Bruno Henrique segurou. Porque como a do Palmeiras é muito expressiva, é bem maior daquilo que está sendo conversado com o Flamengo, preferiu esperar essa definição do Flamengo. Então, a situação está na mão do Flamengo. O atleta já demonstrou interesse de permanecer no clube. O jogador, pela sua identificação com o torcedor, por tudo que já conquistou no Flamengo, está esse período todo, mesmo podendo já ter acertado com outro clube, ainda esperando uma manifestação da diretoria do Flamengo. E isso tem chateado o atleta. Porque uma hora, tudo bem, não ganhou um título, vai tirar o treinador, vai chegar um outro treinador. Mas agora chegou um ponto que estão falando de uma renovação por mais 5 anos do contrato do Gabigol, que só termina no final do ano que vem, e não acerta o contrato do jogador, que na minha visão, aí é opinião minha, tá? Não é informação, opinião minha. Para mim é o jogador de grande destaque no momento. Já é de muito tempo, mas hoje o rendimento desses jogadores da frente, o melhor para mim é o Bruno Henrique. Então o que me chama a atenção é essa lentidão de não sentar e acertar, sim ou não. Né? Então, parecendo que não está acreditando que está tendo uma proposta altíssima de um grande clube como o Palmeiras, que é o rival. O Bruno Henrique indo para o Palmeiras é um reforço espetacular. Você imagina Dudu, Veiga, Bruno Henrique e Rony. Enfraquece o Flamengo e eleva muito mais o nível do Palmeiras. E o Flamengo parece que não está muito dando uma prioridade para isso. Isso tem chamado a atenção, a chateação do Bruno Henrique, do seu staff. E o pior, né? Porque quando o Flamengo aí de repente aceita fazer 2 anos, não aumenta o valor, o atleta faz uma contraproposta de 3 anos, com um valor que ontem eu falei aqui, menor do que o Palmeiras oferecia. Aí, para surpresa, e parabéns ao De Laurentiis, que ele trouxe essa informação exclusiva, e eu fui buscar a informação, ela é verdadeira, procede, né? Está no nosso site, né? Assinado pelo De Laurentiis, perfeito, é isso mesmo. A Leila Pereira abriu o cofre, oferece 4 anos e aumenta a proposta. Então, assim, aquela frase que o Pascoal usou, e tem usado já há muito tempo, que nós todos somos testemunhas aqui, o Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser, porque financeiramente e o tempo de contrato que a Leila oferece, fugindo até aquilo que ela falou na entrevista, vocês lembram que ela falou? Eu não vou buscar jogador para se aposentar aqui. É um contrato para o Bruno Henrique se aposentar no Palmeiras. Sim. Pode até jogar depois de 37 anos, mas vamos lá, né, gente? Já é um período já que o cara está pensando em parar. Então, a Leila faz um esforço tremendo, né? Porque ela quer o Bruno Henrique. O Palmeiras quer o Bruno Henrique. E o Flamengo parece que está esperando. A informação que eu tenho, teve uma reunião ontem aqui no Rio de Janeiro, ela não foi bem sucedida, e como o Flamengo vai jogar em Minas, vai ter uma nova reunião lá, porque o empresário do Bruno Henrique, ele vive em Minas Gerais, né? Então, a informação que eu tenho, né, é que eles vão se reunir novamente lá nesse período, que estarão lá para o jogo contra o Cruzeiro,
para ter uma definição e o Flamengo colocar o que ele quer. Então, assim, mesmo com essa proposta, o Bruno Henrique ainda está, né, querendo escutar se o Flamengo vai aceitar a proposta que ele fez de 3 anos. Ô Zinho, por que você imagina que o Flamengo não esteja se empenhando tanto ou no peso que deveria estar para conseguir a renovação do Bruno Henrique? Era, obviamente, para o Flamengo estar totalmente focado nessa renovação. Depois você pensa no Gabriel Barbosa, como você acabou de dizer, que tem ainda um contrato relativamente longo para cumprir. Por que existe alguma razão para o Flamengo não estar com um empenho 300% nessa renovação? Aí não é uma informação, não tenho como afirmar isso. Agora eu vou falar a minha opinião. Tem alguns pontos. Não esperava que uma equipe no futebol brasileiro ia fazer o que o Palmeiras está fazendo. Porque ele já tem um bom salário, teria um aumento de salário, e essa discussão de tempo, acredito eu, porque eu já fiz parte, o Pascoal também já fez parte de diretoria, né? A gente já participou disso. Então você, vamos lá, mais um ano dependendo do percentual de jogos que você jogou nesse 1 ano de contrato, automaticamente seu contrato vai ter renovado. Mas como não deu um encaixe, o staff do jogador não viu com bons olhos esse início, estacionou porque foi lá no início do ano. E aconteceu esse ano frustrante de muitas perdas de títulos, né? Escolhas erradas, pressão, o Flamengo envolvido em muitas disputas, o Bruno Henrique ainda vindo de recuperação, isso parou, estacionou. Quando o Bruno Henrique volta e volta muito bem, e vira o principal destaque da parte ofensiva do time, mais uma vez a minha opinião, né? Depois os companheiros aí vão falar. Mas para mim ele foi, nessa volta dele, o destaque de um Flamengo que não rende o seu melhor futebol. Ele ainda conseguiu manter um nível muito bom, visto que o Flamengo ganha jogos com ele sendo decisivo, né? Em Libertadores e no Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então eu acho que assim, o Flamengo não acreditou nessa possibilidade e foi empurrando. E acabou que agora está numa situação mais delicada, porque o jogador tem uma proposta que, particularmente como um ex-atleta, ela é até irrecusável. Porque você pensar que você tem garantido 4 anos de contrato, com 33 anos você tem mais 4 garantidos num time de ponta que vai brigar por títulos, mexe com qualquer atleta, porque por mais que você tenha uma ligação, que você tenha já um encaixe onde você está morando, no caso ele Rio de Janeiro, ídolo da torcida do Flamengo, por mais que tenha isso tudo, o cara pensa também no futuro dele, na família dele, num restante de carreira. Será que ele vai ter essa possibilidade de fazer um contrato de novo dessa forma? Então veio essa proposta. E aí só me vem à cabeça o seguinte, a diretoria do Flamengo, com esse imbróglio da chegada do Tite, que demorou um pouco para o convencimento, ter o acerto com a saída do Sampaoli, mais uma vez não foi a prioridade da diretoria. Mas agora, acredito que vai ser número 1, renovação de contrato de Bruno Henrique. E o número 2, para mim, tem que ser do Everton Ribeiro. É a minha opinião, né? Porque são jogadores que têm mercado. Os que estão terminando, os outros, vamos dizer, Felipe Luiz, Davi Luiz, são cracassos, histórias lindíssimas, uns caras que eu respeito demais, mas é mais difícil ter um mercado que vá pagar o que eles ganham no Flamengo. Aí eu até entendo, tá um diálogo mais lento. Apesar que o Davi Luiz já está tendo uma conversa também. Então, esses 2 atletas, e principalmente o Bruno Henrique, que é dito já por todo mundo da imprensa, que há esse interesse do Palmeiras, tem que ser a prioridade número 1 para o Flamengo, se ainda tem esse interesse. Aí vem a minha última fala.
O terceiro ponto é, de repente o Flamengo não está contando com ele, porque no encaixe vai dar mais oportunidade para o Everton Cebolinha, vai ter essa coisa do Gabigol com o Pedro jogarem juntos, aí já tem o Cebolinha de um lado, já tem o Luiz Araújo do outro lado, pode buscar outro atleta, ainda se tem muito falado de De La Cruz, acho mais difícil, né? Por mais que seja mais jovem, mas é um investimento alto. Então, pode ser esse último ponto que eu falei, que eu acho que seria muito errado. Aí é a opinião minha novamente. Não renovar com o Bruno Henrique, né, e permitir, de repente, dele ir para uma outra equipe, que ele vai ser destaque e vai reforçar, e vai ser um atleta que, com certeza, nos campeonatos que tem pela frente, vai tornar essa equipe muito mais forte para competir com o próprio Flamengo. Então, acho que se o Palmeiras está na dele, pode conversar, pode fazer proposta, está no período disso. O jogador está nesse período, já passou dos 6 meses, então ele pode ouvir propostas de outro clube, né? E cabe ao Flamengo se movimentar, coisa que está demorando um pouco. A gente vai explorar bastante daqui a pouquinho com o Pascoal o lado palmeirense nessa proposta que é efetivamente a mais audaciosa, pelo menos da Leila Pereira, presidindo o Palmeiras, sem dúvida alguma. Não é? Não. Qual é maior? Ela queria pagar 100 milhões para ter o Pedro. Se você somar esse dinheiro com que ela ia parar de salário... Levando em consideração a idade do eu estou falando em valor. É isso que eu falava com o Pascoal. O Pedro custaria, em 4 anos, o dobro do Bruno Henrique. Mas tem 20 e poucos anos e o Bruno 33. Sim. O que a gente está fazendo a conta aqui, eu e o Pascoal, é o seguinte, vai gastar 20 milhões de dólares com o Bruno Henrique por 4 anos. 5 milhões por ano. Compraria alguém, apesar dos 33 anos... Quanto custou o Flaco? 15 milhões, né? 15 milhões. De dólares? Dólares. Então, esse aí não vai ter volta. O Flaco você ainda pode vender. O Arthur, quanto que custou? O Arthur foi vendido por 20 milhões de reais, comprado por reais, né? Estou falando. Sim. 20 milhões de reais e comprado por 30. Esse eu estou falando em dólar para arredondar, tá? 14,3 milhões o Flaco. Não, 15. 15. Na minha conta eram 70 milhas. Na minha conta eram 15. Sim. É a mesma coisa. Mas tem 20 e poucos aninhos também. Ela 22. não vai se aposentar, como disse a Leila. O Bruno vai. Agora eu faço a conta do Bruno. Aparentemente, você fala assim, será que daqui 4 anos, o 4º ano, ele vai estar valendo esse salário? Ele vai estar jogando toda essa bola? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas independentemente disso, que ele entregue 2 anos excelentes para o Palmeiras, vai gastar 20 milhões de dólares com ele. Compraria alguém para entregar em 2 anos? Assim como tiro quase certo. Certo, vai vir, vai adaptar e não sei o que por 20 milhões? Acho que não, diante desses números, do Flaco, de outros e tal. Está comprando um jogador agora novo, mas é médio volante, etc. Tal. Vai gastar uns 6 ou 7, depois o Pascoal vai falar disso. Então é isso. Agora, me parece muito claro que o Bruno fica lá no Flamengo por 3 anos. Não acho que ele se mexe muito, porque a do Palmeiras é 4. Eu acho que ele está adaptado lá. Foi isso que ele falou pro Flamengo. O Flamengo queria dar 1 ano, ele quer 3, porque é o último grande contrato. Então eu acho que ele troca 3 por 4 para ficar, lógico. E são 25 milhas. Mas com uma torcida que já ama, não sei como é a adaptação no Flamengo. É outro técnico, é outra torcida. No Palmeiras. Desculpa, no Palmeiras. Lá o cara tá em casa, cara. Tá em casa, mas... 25 pau. Ele abriria a mão. Não, abrir Mas mão. o Flamengo tem que aceitar essa proposta, né, Mauro? Então, é isso que eu tô te falando. Se o Flamengo aceitar 3 anos, eu acho que a ideia dele é ficar lá. Aí ele fica. A prioridade dele é ficar no Flamengo. Exatamente. E aí, esse 4º ano, ou ele vai aposentar, ou ele vai jogar em outro lugar, talvez não ganhando esse dinheiro todo, mas, já ganhou em 3 anos, porque mas também ele não lá receberia o salário lá Flamengo? também não é pequenininho, não, hein? Mas a história não é que no Flamengo ele receberia menos do que no o Flamengo Palmeiras. vai aceitar essa proposta, gente. Então, nós estamos falando a mesma coisa, Eu estou falando e você concorda comigo que a opção dele me parece clara que é ser Flamengo, mesmo que seja 3 anos.
e não se iludir com os 4 do Palmeiras, ok? Mas mesmo que seja menos nesses 3 anos do que o Palmeiras Vai oferece? ser menos quanto? 100 mil, 50 mil, 30 mil, não sei. Agora Mas se sabendo subiu desses para números... 2.300, 2.400, E quanto você acha que ia ser lá no Flamengo? já era menos do que 2? Ah, mas... Rapaz, é proposta de emprego, o cara quer te tirar daqui... No Flamengo tem uma luva. No Flamengo tem uma luva. Isso, Aí outra informação. que aí No iguala, Flamengo, vira quase o mesmo ele tem um salário. O salário dele não vai ser o maior do elenco, o salário mensal. Mas se você botar a luva que ele está pedindo, se torna um dos maiores salários do Flamengo. E provavelmente aí que vem igual minha do dúvida, Palmeiras. Mauro. A gente está falando a mesma coisa, mas a minha dúvida vem o Flamengo, que até agora não se manifesta e não dá a resposta, vai aceitar essa proposta que ele fez ao Flamengo de 3 anos seguidos com essa luva alta e com esse salário? Essa é a minha dúvida. Sim, e é isso Não, que o Bruno está esperando. Ele tem a certeza que o Palmeiras aceita É. as luvas, os salários e um contrato de 4 anos. Isso. E que no Palmeiras ele vai receber 20 milhões de dólares no período de 4 anos. Ele tem essa certeza que o Palmeiras vai dar para ele. Porque o Palmeiras paga. Ele vai ganhar um salário semelhante ao do Dudu, que é o maior salário do Palmeiras. Dizem que é o maior salário do futebol brasileiro, mas isso eu não tenho certeza. Mas que o Dudu dizem que é o maior salário do futebol brasileiro. Esse salário do Flamengo, é menor, mas aí entra essa luva aí que o Zinho está dizendo, que você dilui. Pode chegar. Fica meio muito parecido, cara. Fica trocando quase 6 por meia dúzia. Agora, ele precisa ouvir do Flamengo que o Flamengo aceita 3 anos. E eu acho que o Flamengo está esperando 2, 3 jogos com o Tite, para o Tite falar, ele é imprescindível. Ou o Tite falar, eu me viro aqui com Cebolinha. Acho. O Cebolinha é, por enquanto, informação. no Flamengo, um enorme ponto de interrogação. E é difícil, se a gente imaginar, são raros os elencos no futebol mundial que tem 2 super jogadores em cada posição. Sim. Sim, claro. O Cebolinha hoje não está bem, soa até estranho falar em grande jogador, mas o Cebolinha já foi titular da Seleção Brasileira em Copa América e destaque da Seleção Brasileira em Copa América. É duro mesmo você ter essa situação de 2 caras muito grandes na mesma posição, né? Não, mas hoje o momento é do Bruno Henrique, acho que o Tite vai jogar, com o Bruno Henrique, o problema lá é resolver Pedro e Gabigol, é o Bruno Henrique, o que está voando lá é o Bruno Henrique. Hoje, começa a nova temporada, não sei, mas acho que o Flamengo, na minha opinião, como disse o Zinho, assim, a gente não tem informação disso, é só um feeling. O Flamengo está jogando muito também com isso. Eu vou dar mais um tempo aqui, deixa o Tite fazer um jogo, 2 jogos, 3 jogos, porque sabe que ele quer ficar no Flamengo, o Bruno. Então o Bruno eu não acredito que o Bruno vai ficar bravinho e amanhã cedo já corre lá no Palmeiras e aceita. Não, o Bruno também está nessa queda de braço, esperando um sim do Flamengo pelos 3 anos. E o Flamengo corre o risco? Corre, claro. O cara fica bravo, fala, quer saber? Manda o contrato aí, dona Leila, que eu vou assinar e tchau. Ô Braz, vai conversar com o outro. Mas a gente não está vivendo esse ambiente, não sabe esse nível de conversa. Inicialmente a conversa do Flamengo, partindo do Flamengo para o Bruno, era de 1 ano de contrato. Só de 1 ano ele de cara pediu 3. Porque queria sentir o Bruno depois da lesão, né? É possívelzinho, aí é confabulando mesmo, e eu não estou querendo achar pelo em ovo não, mas é possível que o Bruno, ou o pessoal que trabalha com o Bruno, tenham guardado algum tipo de ressentimento com isso, o que eu acho que é até normal por parte do Flamengo. Você não sabia que ele ia estar jogando nesse nível logo de cara. Talvez ele nunca mais atingisse esse nível que ele está jogando. Isso pode acontecer, não estou falando nem da situação específica do Bruno Henrique. No futebol em geral, o jogador quando ali está no processo de recuperação, que é incerto também para ele, quando ele não recebe o tratamento esperado, que eu não estou dizendo que seja o correto do clube, ele guarda algum tipo de ressentimento? Eu acredito que não, caso venha a ser feito o contrato com essa última contraproposta que ele fez ao clube. Mas nesse momento ele está chateado. Aí eu posso te falar, nesse momento ele está chateado, porque já vem tentando fazer essa renovação, já demonstrou todo o interesse de permanecer no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele se adaptou totalmente, como o Mauro Naves falou,
A torcida tem ele como um dos grandes ídolos, imprescindível para o torcedor. Se você for fazer hoje uma enquete ali, se bobear hoje, se você fazer uma enquete dos atacantes, ele vai ser o cara com a votação aí. De repente o nosso site aí fizer, qual atacante você quer que permaneça? Vai dar ele. É a minha opinião. Acho que vai dar ele. Então, assim, ele também quer. Tanto é que ele não deu uma resposta para o Palmeiras de sim. Tem a proposta, foi sincero, olha, vou escutar a proposta que eu fiz para o Flamengo, a minha prioridade é o Flamengo, a atitude do Bruno está muito correta. Só que está chateado porque desde fevereiro que ele está buscando esse acerto, essa conversa. E aí chegou no meio do ano, bateu, hein, gente? Vai ter 6 meses agora, isso vai ser divulgado, vai virar uma novela, vai ficar especulação, isso não é bom para mim, não é bom para vocês. Até teve a experiência de colocar isso pro clube. E não tá dando outra, né? E aí é aquela coisa ruim, daqui a pouco o torcedor, claro que a paixão do torcedor é o clube, e eu falei isso aqui ontem, o clube está acima de qualquer jogador. E aí nessa hora o que vai falar? Tá fazendo leilão, tá esperando a proposta daqui, e a informação que eu tenho não foi isso. É o contrário. Tanto é que ele já fez a proposta pro Flamengo. Basta o Flamengo aceitar. Se o Flamengo falar sim, ele vai chegar, muito obrigado, Palmeiras, mas já estou aqui, estou adaptado. Aí o que o Mauro falou, não é 200, 300 a mais, eu vou ter 3 anos garantidos, né? Eu prefiro ficar aqui. Só que até agora não tem isso, o atleta tá chateado. Tá assim, normal, né? Porque parece que assim não é a primeira opção. Ô Zinho, mas olha só, eu entendo, ele está chateado, o Everton Ribeiro deve estar chateado, o Renato Augusto deve estar chateado, o Gil, o Fagner, todo mundo que vai ter contrato e não foram conversar. O Fagner está renovado. O Fagner renovou, tá? O Rafinha hoje no São Paulo. Eu digo assim, esses que estão acabando e que são referência em clubes, e estou falando só desses dois, tem outros clubes aí pelo Brasil que tem essa situação. Mas ele também colocou para o Flamengo uma coisa muito diferente do que o Flamengo queria. O Flamengo queria 1 ano, ele queria 3. Então estou chateado porque você não falou sim para mim. Opa, mas eu vou analisar, você tem 33 anos, o seu salário não é baixo. Assim... Mas a chateação é pelo tempo, Mauro. Mas em fevereiro começou... Tá, mas ele pediu 3 anos. Se ele pedisse o mesmo coisa que o Flamengo queria e um salário ali, estamos brigando por um salário, mas é muito diferente. O presidente do Flamengo vai sair o ano que vem. Ele assina por 3 anos, ele deixa para o próximo presidente um jogador de 34 anos, com talvez o maior salário da casa, que não se sabe como vai estar. Pode estar voando, como pode não estar. Então, assim, eu entendo um pouco o lado do Flamengo. Não é porque ele está bem, etc., desde fevereiro. Mas desde fevereiro a gente também podia já ter assinado se você tivesse aceitado um ano. Em cima do que você falou agora, o jogo do Bruno Henrique é muito ligado na potência que ele tem, na velocidade que ele tem. Você não sabe como é que daqui a 2 anos ele vai estar, nesse aspecto físico. E você acha que o Flamengo não conversa isso? É porque ele é à toa, o Braz não quer. Tá? Não, lógico que ele quer. Não, eu entendo isso, eu entendo essa colocação. Só que assim, o clube tem todo o direito, tem contrato com o atleta até o final do ano, tem todo o direito de chamar para conversar a hora que quiser. Não estou dizendo que o Flamengo, nesse ponto, não está no seu direito. Eu só acho que está possibilitando de um jogador de altíssimo nível já demonstrado, e que eu acredito que no mínimo 2 anos tem potencial e tem saúde para manter o mesmo nível, no mínimo, ainda mais num time na qualidade dos atletas que tem e com o treinador que chegou. É uma opinião de ex-atleta pensando o seguinte, aí eu estou vendo o lado do jogador. O clube está certíssimo, vai negociar a hora que ele quer, vai falar a hora que ele quiser, mas vai correr um risco. Por quê? É um atleta, como vocês falaram, de 33 anos. Ele não sabe se essa proposta que o Palmeiras está fazendo para ele vai ter em dezembro. E se o Palmeiras falar, poxa, estava esperando, você não falou, fui buscar outro jogador. Sim. Entendeu? Então, assim, a chateação é que ele precisa também
saber do interesse do clube. Vocês têm o interesse? Vocês estão olhando a minha proposta? Vocês querem renovar? Ó, 1 ano eu não quero. Eu não quero 1 ano. Minha prioridade é ficar aqui. O que vocês têm de proposta para mim? Porque eu estou com a proposta irrecusável. Mas a minha prioridade são vocês. Então, nesse sentido, não é uma chateação de briga. Não foi isso que eu falei. Uma chateação de não estar como uma prioridade no momento. E eu até entendo do clube que estava negociando com o Tite. Só que é desde fevereiro que está isso. Poderia ter resolvido isso bem antes, por um valor abaixo e por um tempo menor. Se lá atrás já oferece 2 anos, ele ficaria. Hoje já se está falando de 3, porque eu tenho 4. Então é tudo a negociação, Mauro. E o cara de 33 anos. Ele tem que pensar nesse futuro dele. E aí? E se o Palmeiras desiste daqui a um tempo e o Flamengo não me procurou, não falou, não me deu uma resposta, eu vou ficar na mão de renovar do jeito que quiser. Até onde eu li, Zinho, o Flamengo chegou nesse meio termo. O Flamengo também pode estar chateado, falar, pô, tô desde fevereiro te oferecendo 2 anos e você não quis. Ele queria 3, o Flamengo queria 1. Não ofereceu 2 anos. Não ofereceu 2 anos. Então tá. O Flamengo não ofereceu 2 anos. Então tá. Agora nessa reta final que aceitou aumentar para 2. Quem? Só se agora aumentou para 2, o Zinho tá falando. Não, agora nessa reta final, agora há 20 dias, há 30, nem 30 dias, há 20 dias, que o Flamengo abriu para ser 2 anos. Mas qual... Não, pois é, então já foi oferecido o meio termo. Então não é que o Flamengo está deixando ele de lado. Eu não estou aqui querendo defender nem o clube nem o jogador, não, que ele se acerta e que o Bruno ganhe o máximo possível, baita craque. Só que eu acho assim, há 20 dias ele ofereceu 2 anos. Aí o Bruno bateu o pé, quero 3. Porque o Bruno tá com uma carta na manga maravilhosa, que é o Palmeiras que apareceu. Senão ele já tinha assinado 2. Mas ele merece, ok. Eu fico pensando aqui... Só que o Flamengo, não é que o Flamengo não conversou com ele. Até onde eu sei, o Flamengo não conversou com o Everton Ribeiro, não conversou se o Rodrigo Caio vai ficar, não conversou com um monte de gente. Eu não vejo notícias disso. Agora já tá falando com o Everton Ribeiro. Pois é, mas... E com o Gabigol, né? E sim, e com o Bruno. E o Gabigol ainda pro ano que vem, ainda tem mais E com tempo. o Davi Luiz. Bom, galera, uma tentativa desesperadora, né, do Palmeiras, digamos assim, de tirar o Bruno Henrique do Flamengo. A Leila Pereira sabe que, conseguindo isso, ela dá uma resposta para a torcida do Palmeiras, naturalmente, depois do ano fracassado que teve o Palmeiras, porque o ano do Flamengo é fracassadíssimo, a gente sabe disso. Agora, o ano do Palmeiras, apesar da conquista da Supercopa e do Paulista, é fracassado, porque não ganhou Libertadores, não vai ganhar o Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil, ganhou nada, né? De título mesmo, o gigante não ganhou nada. Então, ela precisa dar uma resposta para a torcida do Palmeiras, e essa resposta seria tirando um grande jogador, talvez o melhor, do principal rival competitivo, não histórico, que é a equipe do Corinthians, né? Só que, gente, a informação que eu tenho é a mesma que o Mauro Naves tem. Flamengo e Bruno Henrique vão chegar a um acordo. Por mais que chegue o Palmeiras, ofereça 4 anos, 5 anos, 6 anos, Flamengo e Bruno Henrique vão chegar a um acordo. O Bruno Henrique quer ficar no Flamengo, só que agora, naturalmente, o Flamengo vai ter que oferecer, vai ter que dar um salário maior, até porque esticou a corda demais, deixou passar muito tempo para renovar o contrato, o cara entrou, arrebentou com os jogos, né? E agora o Flamengo vai ter que pagar mais caro, tá? Então, o próprio Venê já comentou sobre isso, entre outros jornalistas aí. Ele deve permanecer no Flamengo e não deve ir para a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras tá aí, oferecendo 4, 5, daqui a pouco vai para 6 anos aí de contrato, né? É basicamente isso aí, galera. A informação que eu tenho, com respeito, é claro, as informações dos colegas, do Zinho, que falou muito bem, do Pascoal, que tá aí dando muita informação bacana, do Plihal, do Mauro Naves, enfim, tô mais na linha do Mauro Naves. Galera, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegras.